Bom, e de volta com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, trazendo as últimas informações. A gente vinha falando, né, Favalli, no caso da guerra na Ucrânia, que provocou uma nova crise migratória. Será que esse conflito vai provocar também uma nova crise migratória numa proporção ou maior ou igual? Olha, Tiago, a pergunta não é se vai, a pergunta é quando isso vai acontecer, né? Olhando para a faixa de Gaza de novo, repito, é uma área pobre, de enorme densidade demográfica, uma das maiores do mundo, e que agora, nessa primeira etapa, as pessoas estão sendo forçadas para um deslocamento interno. Vamos supor que, como mágica, né, isso não vai acontecer, por isso que eu estou usando a expressão mágica, o conflito acabe amanhã. Nós temos aqui, só na faixa de Gaza, dentro desse núcleo, desse subdistrito chamado Gaza, que é a parte mais densamente povoada, tem aqui muitas estruturas que viraram pó. Elas foram reduzidas a escombros. Então, essas pessoas que já eram pobres, estou falando de uma 60% da população pobre, perdão, 80% da população pobre, 60% precisa de ajuda humanitária para sobreviver. Depois que acabar a guerra, vão sobrar escombros. É óbvio que isso vai gerar um fluxo migratório. Eu já fui atrás desses dados. Eles estão aqui, ó. De novo, vamos falar de densidade demográfica. Eu traduzi em círculos coloridos qual é a concentração de pessoas. Aparece Gaza aqui como o ponto mais concentrado e depois em áreas igualmente pobres. Vamos supor, eles conseguem sair dessa zona murada, dessa zona cercada, que é a faixa de Gaza. Para onde que eles poderiam ir? Não tem muitos recursos, um território árido, tem Israel ali no meio. Eles poderiam procurar refúgio em outros países árabes, por conta de questões étnicas. Olha a situação, então, das opções. Não são apenas as opções. Esses números é a situação hoje, em que esses territórios que receberam refugiados palestinos de outras ondas de crise. A situação é, o Líbano tem quase 500 mil de refugiados palestinos. A população palestina dentro do Líbano é muito maior. Em caráter de refugiado, 500 mil. Esses dados são das Nações Unidas. A Síria, pouco mais, 600 mil praticamente. Quem recebe mais é a Jordânia, com quase 2,5 milhões. Ah, porque o território da Jordânia é maior? Não. É porque nessa estrutura aqui tem melhores condições financeiras. O Líbano já enfrentava uma crise e no ano de 2020 teve uma enorme explosão no seu porto que acabou quebrando as poucas estruturas financeiras do país. Então, agravou-se muito a crise. A Síria está em guerra civil há 13 anos. Está aqui Israel, claro, dentro da Cisjordânia, que é outro bolsão em que tem os palestinos, mas quase 1 milhão de pessoas vivem ou quase 1 milhão de pessoas vive em caráter de refúgio na Cisjordânia, e na própria faixa de Gaza você tem aí 1.550.000 pessoas com este selo. Então, o que eu quero falar é o seguinte, essa enorme densidade demográfica aqui, essa enorme concentração de pessoas, pobre, majoritariamente pobre, tentando fugir, tem poucas opções. E as opções que os aceitariam, por conta de afinidades étnicas árabes, por causa da religião, o islamismo, também não tem condições financeiras propriamente ditas de dar esse apoio necessário. Tem uma outra opção aqui que não aparece com essa questão do refúgio, é o Egito, que por onde provavelmente deve, ou a gente torce para que saia um corredor humanitário. O Egito também não passa pelas suas melhores situações financeiras, porém, olhando para a transição do Oriente Médio para o continente africano, o Egito é um dos países mais ricos de um continente pobre, que é o continente da África. Pode ser que ali haja um corredor humanitário. Mas tem questões políticas, o alinhamento do Egito com os Estados Unidos, pode ser que não seja o Egito não seja tão generoso assim com esses refugiados. Está lançado mais uma crise. Quando a gente tem uma grande catástrofe, infelizmente se criam crises dentro das crises, tragédias dentro das tragédias. A próxima é esse desabastecimento de uma população pobre. E se chover, vai criar cólera, tem problemas de saneamento básico, eles estão sem água, luz, alimento, remédio. Então,
entendam que esses itens, eles só se somam num caldeirão em que a resposta ou a situação final vocês já conseguem imaginar, né? Você falava sobre o Egito, bom lembrar que o Brasil tentou negociar com o Egito nos últimos dias e só agora e amanhã teremos a saída dos brasileiros de Gaza via terra, né, via Egito, e a gente vai continuar acompanhando. O Marcelo Favalli volta sempre na programação da Jovem Pan. Até já.